Oi gente, tudo bem? Esse é o 100º vídeo! Oba! Então, para fazer diferente, hoje eu estou super feliz com o canal Blog Pequena Notável. E mesmo estando ainda com a voz assim um pouquinho estranha, é que eu fiz uma cirurgia. Então eu fiquei um pouquinho de tempo sem falar, mas tudo bem, vai. Eu sou Karen Portela e esse é o Draw My Life, onde eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, um pouquinho da minha vida. Vocês vão poder aí conhecer essa minha louca vida desde pequenininha. E é isso, gente, em forma de desenho, de rabisco, vai. Enfim, esse vídeo não é para mostrar meus dotes artísticos, para falar da minha vida mesmo, que tem uma fórmula assim meio louca, é meio estranha. Vamos começar então com a minha mãe. Há quase 25 anos atrás, minha mãe estava assim. Não, ela não estava gorda, ela estava grávida. E aqui do ladinho dela, essa pequenininha aqui com apenas 3 anos, é a minha irmã Camila. E aqui na barriga sou eu. A figura paterna é melhor deletar porque essa nem existiu. Mas como não existe nada perfeito, aqui estou eu com 7 meses no colinho da minha mãe, sem saber ainda tudo o que eu passaria na vida. Aqui então era tudo perfeito ainda. Minha mãe me dava amor, tá bom, né? Ela precisava trabalhar, então ela tentou me colocar na creche, mas a creche não aceitou porque eu tinha só 7 meses. Minha mãe ficou muito chateada com a situação e quando ela procurou uma igreja para tentar assim desabafar com tudo que ela estava vivendo. Ela precisava trabalhar, ela tinha 2 filhas e ela estava sozinha em São Paulo. Ela sendo do Paraná, então ela ficou muito chateada com a situação. E foi nessa igreja então, comigo bebezinha no colo, gente, isso é uma chupeta, não é um ovo, tá? Que ela conheceu uma senhora, que era a mulher do pastor. E ela começou então a falar para essa senhora toda a situação que ela estava vivendo, o quão difícil era, ela morava de aluguel, ela tinha 2 filhas e blá blá blá. Eu nem imaginava a diferença que essa senhora faria na minha vida. Foi quando então que essa senhora se ofereceu para cuidar de mim, sem nada em troca, só por amor mesmo. Bom, minha mãe nessa época também se tornou evangélica, então ela era uma nova criatura. E a minha irmã ficava na creche, ou com uma tia minha que morava um pouco distante. Mas ela ia sempre visitar as duas, tanto minha irmã quanto eu, na casa dessa senhora da igreja que eu contei pra vocês. Isso acontecia sempre nos finais de semana, então a minha mãe foi vendo eu crescer nos finais de semana. Eu fui crescendo, fazendo 1 aninho, 2, 3. E eu já não chamava ela de mãe, eu chamava aquela senhora mesmo da igreja de mãe, porque era a figura materna que eu tinha, já que eu via pouco a minha mãe mesmo. Para piorar a vida da minha mãe, ela descobriu algo muito ruim que mudaria de vez a minha vida. Ela descobriu então o câncer de mama. Ela até fez uma pequena cirurgia e retirou o nódulo, mas 3 meses depois não teve jeito. Minha mãe faleceu de câncer e isso é muito difícil para mim até hoje. Então eu fui crescendo na igreja evangélica, conhecendo de Deus desde pequena, e o que eu mais gostava de fazer na igreja era cantar. Eu cantava desde pequenininha mesmo, eu nem lembro que idade, talvez desde os 4, 5 anos. E a igreja era a minha vida, eu fazia amigos lá, eu cantava, eu dava aula para crianças. Bom, agora falando um pouco da minha casa. A minha casa era vizinha, assim, tinha um muro, ficava a minha casa de um lado e do outro lado do muro era a casa da minha prima. As condições financeiras dos meus pais sempre foram muito boas. Eu sempre tive os melhores brinquedos. E eu amava tudo isso, só que eu não tinha uma televisão. Então eu lembro que eu ficava no muro assistindo a TV da minha prima e o muro era alto, era horrível. E o som ficava super baixo. Eu não tinha, na verdade, porque
A religião que eu seguia era proibida, então jamais minha mãe deixaria o meu pai eu ter uma televisão. Foi quando eu descobri, a caminho da escola, uma banca de jornal e vi aquelas revistas cheias de histórias e de coisas que eu nunca tinha visto. E mesmo a revista sendo tão bem proibido, eu fiquei super feliz porque eu pensei, talvez desse pra mim levar pra casa escondido. Então, a minha revista preferida era a revista Capricho. Eu era viciada nessa revista, porque mostrava um universo adolescente que eu não vivia, que eu não fazia parte e que eu sonhava em viver. Eu lembro que uma vez até minha mãe foi chamada na escola porque eu ficava lendo revista na sala de aula. Então minha mãe falou um monte pra professora na época, falou que jogaria tudo fora e acabou que ela levou uma bronca da professora, porque a professora falou que não era errado, que eu tinha que ler. Eu continuei comprando as revistas, mas sempre escondido. Eu levava pra casa embaixo da blusa, escondidinho. E em casa eu tinha até um compartimento secreto onde eu guardava os meus tesouros, as minhas revistas. Nessa época no colégio eu vinha sofrendo alguns preconceitos. Naquela época ninguém falava bullying, eram uns preconceitos assim. Então eu ficava meio sozinha, meio que isolada. Eu era bem diferente afinal, né? Eu usava saia longa e não podia cortar cabelo, não podia fazer nada. Então minhas amigas que usavam calça, que era tipo normal, né, pra elas, e me achavam estranha e me apontavam. Na verdade não eram minhas amigas, né? Me apontava e falava, ela não usa calça, ela é adotada, ela é crente. E eu ficava muito triste com essa situação e me isolava. E esse tabu de pertencer a uma igreja muito rígida, muito cheia de regras, foi me deixando minha cabeça muito estranha. Eu não sabia o que pensar, na verdade. Eu amava a igreja, amava meus amigos lá, amava cantar, amava cuidar de crianças. Tinha minha mãe, meu pai, que eram evangélicos. E por outro lado, tinha as coisas que eu queria conhecer: batom, revista, calça, mini saia, amiga. Ai, socorro! Bom, eu já estava com 17 anos e eu percebi que eu amava o mundo alternativo. Então, um dia eu passando por um lugar assim diferente, foi aí que eu conheci um estúdio de tatuagem e body piercing. E aquelas ideias na minha cabeça ficou cada vez mais loucas, foi ficando loucas. E eu pensava fazer tatuagem, fazer piercing, queria ser clubber e aquela coisa toda na minha cabeça. Eu pertencia a um mundo alternativo no fundo e não sabia. Então eu via todas aquelas coisas, todas aquelas tatuagens, aquelas coisas diferentes, eu via como um sinônimo de liberdade, onde eu pudesse extravasar e ser eu mesma, sabe? É difícil entender a cabeça do adolescente, mas pra mim aquilo era liberdade. Bom, eu fui contra tudo e todos. Eu passei num estúdio desse, eu fiz um piercing na língua. Eu lembro que na época eu nem senti dor, eu estava tão feliz. Talvez não doesse tanto também. Fiz também uma tatuagem, mesmo com 17 anos, eu fiz uma borboleta próxima ao ombro. Eu era livre, só que não, né? Bom, eu tentei esconder, mas a minha mãe acabou descobrindo uma vez na mesa, eu fui falar. Ela ficou triste, mas de vez ela mostrar sua tristeza, ela me xingou de várias formas. Como se eu fosse, assim, uma marginal mesmo, uma pessoa horrível. Mas eu entendo a cabeça dos mais velhos. Minha mãe xingava e mandava eu arrancar aquele treco ou que eu arrumasse uma outra casa, um outro lugar pra viver. E eu fiquei muito triste com aquelas palavras. Anos depois eu soube por tias minhas que ela também ficou triste, mas ela não demonstrou na época. Não falou pra mim não me ir embora. Então eu fiz as minhas malas, arrumei as minhas coisas e fui conhecer o mundo de verdade. Eu não julgo minha mãe, não. Eu acho que foi um mal necessário. Eu precisava mesmo conhecer coisas que eu nunca tinha vivido, né? Afinal, eu era bitolada, vivia naquele mundinho. Mas não foi nada fácil pra mim. Imagine uma garota de 18 anos ter que alugar casa, trabalhar e
ser responsável por si mesma. Foi muito difícil. Eu lembro que eu aluguei uma casa pequenininha, mas era muito lindinha, parecia de boneca. E nessa época eu trabalhava numa grife chamada Rosa Chá. Então eu auxiliava um estilista e o universo da moda era tudo pra mim. Tudo mesmo. Noção de moda eu não tinha muita, não. Eu lembro que o pessoal lá da empresa ficava falando pra mim. Mas eu fui criando um estilo. Passei a usar coisas que eu nunca tinha usado. Então eu exagerava bastante. Queria tudo do mais curto, aparecendo tudo. Então eu usava brinco exagerado, batom exagerado, mini saia, mini blusa, maquiagem forçada e era muito brega e vulgar, gente. Eu era uma piriguete. Dizer o quê? Nada é perfeito. Bom, eu tinha um corpo meio que violão nessa época. Eu lembro que eu fui chamada pra cantar numa banda. Eu comecei a cantar na banda, achava que seria pelo meu talento vocal, mas na verdade era mais pelo corpo, pra expor o corpo mesmo. E eu fiquei por 2 anos fazendo isso, mas eu não queria isso pra mim. A única coisa que isso me ajudava era financeiramente. E eu conheci vários lugares do Brasil e alguns lugares do mundo, mas não me fazia feliz, não. Eu estava muito infeliz na época. Foi quando eu conheci o Marcos, hoje em dia o meu marido. Ele foi meu grande alicerce, foi o que me motivou a ser diferente, a ter uma nova vida. Então eu passei a sonhar novamente em fazer outras coisas e conquistar então os meus objetivos. Bom, eu estava perto de fazer 20 anos de idade e eu queria muito partir para esse mundo da moda, já que eu trabalhava com isso. Queria também me dedicar à música, mas diferente, sabe? Eu gostava de pop, não do estilo que eu cantava. E eu comecei então a pensar sobre isso. Foi então que eu entrei na faculdade de moda, fazia planos para casar e fiz as pazes, enfim, com a minha mãe, tão querida. Bom, eu tinha 1000 planos, mas aos poucos eu fui conseguindo realizar. E uma vida nova, né, gente? Muito bom. E a faculdade me ajudou, as pessoas do meu trabalho me ajudaram, meu amor, minha mãe até. E eu fui virando essa nova Karen, eu fui conhecendo novas coisas, tendo conhecimento de coisas que antes pra mim eu fazia de qualquer forma. Então sobre moda, eu passei a conhecer de verdade o que ficava legal no meu corpo sem ficar vulgar. Então eu passei a conhecer sobre peças de roupa, sobre qual o tamanho adequado. Eu conheci várias coisas e até hoje estou conhecendo cada dia mais. E olha eu aí já com o meu delineado gatinho, que eu amo tanto. Bom, nessa época também eu conheci gurus no YouTube. Eu vi meninas comuns até, não era tanto quanto hoje não. Meninas que mostravam seu dia a dia, mostravam suas experiências. E eu pensei comigo, poxa, eu poderia participar desse mundo também. Dividir um pouco do que eu aprendi com essas meninas e até mesmo fazer amizade. E por que não meninos também, né? O canal é para todos. Bom, eu continuo em constante mudança. Para vocês também, eu gosto de dividir tudo isso com vocês. Eu tô muito feliz com o meu canal do YouTube, que tem vlog, tem DAI, tem comprinhas, tem sobre minha faculdade, make, música. E é isso aí, eu sou a Karen Portela e esse é o meu 100º vídeo aqui no YouTube. Eu estou muito feliz com isso, muito obrigada pelos amigos que eu conquistei, pelo conhecimento que eu conquistei e esse amor todo que eu recebo. Bom, é isso, gente. Esse é meu canal, esses são os meus rabiscos. Vocês conheceram então um pouco de mim. Beijocas, eu sou a Karen Portela. Tchau!